Olá, tudo bem? Graça e paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar ao seu lado novamente, para podermos dar continuidade a essa série de estudos a respeito da Palavra de Deus. Hoje nós vamos continuar o estudo da série Nisto Cremos, em busca da verdade. E você é meu convidado a embarcar nessa jornada em busca de conhecimento e crescimento espiritual. Hoje convido você a voltar no tempo. Vamos fazer uma viagem de cerca de 2.600 anos no tempo e voltar ao momento da história em que o povo de Deus estava cativo lá na cidade de Babilônia. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2. Nós vamos aprender que o conteúdo desse capítulo, ele traz para nós o sonho de Nabucodonosor. E através desse sonho, o Senhor Deus ele revelou a história do mundo por meio das nações, dos impérios que dominariam no mundo. Então, o tema do estudo de hoje é a história do mundo contada em um capítulo da Bíblia. Então, eu convido você a pegar a sua Bíblia e abri-la no livro de Daniel, capítulo 2. Livro de Daniel, capítulo 2, versículo 1 e 2, diz assim a palavra do Senhor. No segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve este um sonho. O seu espírito se perturbou e passou-se-lhe o sono. Então, o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Uma coisa interessante que logo de início, é o nome do rei, Nabucodonosor. Quem foi Nabucodonosor? Nabucodonosor, ele era filho de Nebopalazar. E no ano 612 a.C., Nebopalazar, à frente do Império Babilônico, ele invadiu o Império Assírio. E ali começou a ascensão do reino de Babilônia. Babilônia se tornaria uma grande nação, um império mundial. Nebopalazar vai morrer no ano 605, lembrando que antes de Cristo a contagem é decrescente, Então Nebopalazar vai morrer no ano 605 e quando ele morre, quem assume o trono é Nabucodonosor. Esse nome Nabucodonosor nós vamos entender também que na cultura dos caldeus, os nomes são uma homenagem aos deuses que eles acreditavam. Os caldeus eram um povo politeísta. Eles acreditavam em vários deuses. E entre eles estava um deus chamado Nabu. Isso mesmo. Então, Nabucodonosor significa prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Haviam muitos deuses lá em Babilônia. O mais poderoso para eles era um deus chamado Marduk. Esse era o deus mais poderoso. E eles tinham 10 deuses que eles consideravam. 5 eram chamados de deuses próximos e 5 eram chamados de deuses mais distantes, porque eram considerados mais poderosos. E o mais poderoso de todos era o deus Marduk. Então o nome Nabucodonosor já é uma curiosidade, Prece dirigida ao deus Nabu por proteção. Lembrando que nesse momento da história, eles ainda não conheciam o Deus verdadeiro, o Deus do céu. Então Nabucodonosor, no segundo ano do seu reinado, ele teve um sonho. E diz a Bíblia que ele ficou muito perturbado com o sonho. Agora, qual será o motivo que levou o rei a ficar tão incomodado, tão perturbado com esse sonho? Bem, é que o rei teve um sonho, mas ele se esqueceu do sonho. E na cultura de um caldeu, na cultura dos caldeus, isso era um mau presságio. Você ter um sonho indicava para eles que os deuses estavam se comunicando com você. Agora, quando você se esquecia do sonho, isso era um mau presságio. Por quê? Eles acreditavam que alguma coisa terrível ia acontecer com você. O seu Deus tinha vindo para te dar a revelação, mas você tinha feito alguma coisa que desagradou o seu Deus, que quebrou a comunicação. Então Nabucodonosor acordou sabendo que tinha sonhado, mas não se lembrava o sonho.
Então ele começou a entender que algo muito ruim ia acontecer com ele, mas o Deus dele tinha vindo para revelar e ele tinha feito alguma coisa que atrapalhou a comunicação. E ele ficou muito assustado e mandou chamar 4 grupos de pessoas. Quem eram? Os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Quem eram essas pessoas lá em Babilônia? Essas pessoas eram pessoas que viviam da superstição dos outros. Eram pessoas que abriam animais ao meio, olhavam nas entranhas dos animais e diziam que ali eles conseguiam ver o futuro. Eram pessoas que olhavam para o sol, para a lua, para as estrelas, e eles diziam que nos astros eles conseguiam ver o futuro. Eram pessoas que jogavam elementos na água, e nós sabemos que se você jogar óleo na água, dependendo da coisa que você jogar na água não vai se misturar, forma uma borra por cima ali, né? Mas eles diziam que naquela imagem que se formava na água ali, eles conseguiam prever o futuro. Então eram pessoas que viviam da superstição do rei. Nos nossos dias é diferente? Nos nossos dias nós temos pessoas que vivem da superstição dos outros. Temos pessoas que leem as mãos, jogam cartas, tarôs, búzios. Temos pessoas que vivem atrás de horóscopos, não é assim? Então são pessoas que vivem da superstição. Por quê? Porque diz a palavra de Deus, lá em Isaías capítulo 46, versículos 9 e 10, que o Senhor Deus é o único que pode revelar o fim desde o início. Ele é o único que tem esse atributo, a onisciência. Nenhum mortal tem esse poder. Mas esses homens, eles tinham um costume. Eles elaboraram um plano para sempre que fossem convocados na presença do rei, eles conseguirem se sair bem. E eles foram e se apresentaram diante do rei. Então disse Nabucodonosor, versículo 3, disse-lhes o rei, tive um sonho, e para sabê-lo está perturbado o meu espírito. Agora presta atenção em qual era a estratégia daqueles homens. Versículo 4, os caldeus disseram ao rei em aramaico, ó rei, vive eternamente, diz o sonho aos teus servos, e daremos a interpretação. Qual era o plano deles? Sempre que o rei tinha algum assunto e mandava chamá-los, eles diziam assim, tá bom, rei, então qual é o assunto? E o rei começava a contar para eles o que era, eles elaboravam ali uma meia dúzia de palavras e acabavam satisfazendo o ego do rei. Só que dessa vez, eles quebraram a cara. Por quê? Porque o rei disse, eu tive um sonho, mas eu não me lembro dele. Para saber o seu conteúdo, está perturbado o meu espírito. E eu quero que vocês me digam o que eu sonhei. Então eles sabiam que qualquer coisa que eles dissessem para o rei, logo o rei saberia que não era verdade. Porque se fosse verdade, o rei se lembraria do conteúdo do sonho. Então eles estavam com um grande problema, porque o rei Nabucodonosor era um rei completamente carrasco, era um tirano. E olha o que o rei diz para eles no versículo 5. Respondeu o rei e disse aos caldeus, uma coisa é certa, se não me fizerdes saber o sonho e a sua interpretação, sereis despedaçados, e as vossas casas serão feitas monturo. Olha que coisa, hein? Agora aquele rei carrasco, um tirano, que todos os reinos ao redor tinham medo e respeitavam, esse rei olha para aqueles homens e diz assim, ou vocês me revelam o que eu sonhei, ou vocês serão despedaçados. E tem mais, as suas casas também serão feitas um monturo. O que isso significa? Além do rei matar todos os sábios em Babilônia, o rei iria matar também as famílias dos sábios. Porque era um costume naquela época, quando o rei dava uma ordem dessas, né, o rei mandava matar todos da família, para não correr o risco de ficar um filho, um parente, e futuramente esse filho vir se vingar do rei. Então os sábios sabiam ali, né, esses magos, encantadores, feiticeiros e caldeus, eles sabiam que a sentença de morte estava decretada sobre eles, porque não tinha como eles revelarem o sonho. Então no versículo 7, eles pedem um favor ao rei. Daniel capítulo 2,
versículo 7. Responderam segunda vez e disseram: diga ao rei o sonho aos seus servos, e daremos a interpretação. Em outras palavras, eles estavam pedindo um favor ao rei. E se nós nos aprofundarmos mais nesse verso, a gente consegue enxergar lágrimas nos olhos desses homens. Eles estavam desesperados. Não havia a possibilidade deles satisfazerem a vontade do rei. E o rei estava desesperado para saber o sonho. Então, no versículo 8, o rei diz: tornou o rei e disse: bem percebo que quereis ganhar tempo, porque vedes que o que eu disse está resolvido. Isto é, se não me fizerdes saber o sonho, uma só sentença será a vossa, pois combinastes palavras mentirosas e perversas para as proferirdes na minha presença. Até que se mude a situação, portanto, dizei-me o sonho, e saberei que me podeis dar-lhe a interpretação. O rei começou a entender que aqueles homens sempre estavam enganando o rei. Sempre que eles iam à presença do rei, eles combinavam palavras para poder satisfazer os desejos do rei. Mas dessa vez, não tinha como eles fazerem isso, porque o rei não se lembrava do conteúdo do sonho. Então, no versículo 10, diz assim: responderam os caldeus na presença do rei e disseram: não há mortal sobre a terra que possa revelar o que o rei exige, pois jamais houve rei, por grande e poderoso que tivesse sido, que exigisse semelhante coisa de algum mago, encantador ou caldeu. A coisa que o rei exige é difícil, e ninguém há que a possa revelar diante do rei, senão os deuses, e esses não moram com os homens. Lembra que eu falei para você que os caldeus adoravam vários deuses? E eles estão aqui se referindo aos seus deuses. Não é ao Deus do céu, é aos deuses pagãos dos caldeus. Eles dizem assim: rei, não existe um homem sequer sobre a terra que consiga revelar o que o rei deseja, o que o rei exige. Nunca houve, rei, um rei, por grande ou poderoso que fosse, que pedisse algo semelhante. Só quem tem controle sobre essas coisas são os deuses, mas esses não moram com os homens. Como será que ficou Nabucodonosor diante dessa resposta? Versículo 12 diz assim: então o rei muito se irou e enfureceu, e ordenou que matassem todos os sábios em Babilônia. O rei ficou furioso e foi dado o decreto: matem todos os sábios que existem em Babilônia. Versículo 13: saiu o decreto, segundo o qual deveriam ser mortos os sábios, e buscaram Daniel e os seus companheiros para que fossem mortos. Olha que coisa interessante, né? No capítulo 1 de Daniel, a gente percebe que Daniel ele passou por uma série de testes lá em Babilônia. Ele foi testado durante 3 anos. No final dos 3 anos, o rei fez algumas perguntas, algumas provas para Daniel e os seus amigos. E eles foram encontrados 10 vezes mais sábios que os maiores sábios que haviam lá em Babilônia. No capítulo 2, quando o rei tem o sonho, Daniel e os seus amigos não foram chamados para comparecer na presença do rei. O rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus. Daniel não foi chamado. Agora, quando sai o decreto de morte, o primeiro que eles buscam para ser morto é justamente Daniel e os seus companheiros. Por quê? Dá para se perceber que havia um complô contra Daniel. Então, esses homens que eram considerados os sábios de Babilônia, eles saem do capítulo 1 magoados com Daniel. E quando o rei tem o sonho, eles dizem assim: é a nossa chance de voltar ao poder. Vamos voltar a ser considerados os maiores sábios de Babilônia. E eles vão e se apresentam para o rei. Só que eles não conseguem satisfazer o desejo do rei, porque o rei havia se esquecido do sonho. Então, quando sai o decreto de morte, eles dizem assim: mas o mais sábio de Babilônia é Daniel.
Então, eles vão buscar Daniel para ser morto. Daniel e os seus companheiros. Então, Nabucodonosor vai mandar um homem chamado Arioque. Esse era o capitão da guarda. Vai mandar Arioque buscar Daniel para poder ser exterminado. Então, no versículo 14, diz assim: Então Daniel falou avisada e prudentemente a Arioque, chefe da guarda, que tinha saído para matar os sábios de Babilônia. E disse a Arioque, encarregado do rei: Por que é tão severo o mandado do rei? Então Arioque explicou o caso a Daniel. Arioque disse: Olha, o rei teve um sonho e ele chamou lá os magos, os feiticeiros, os encantadores, os caldeus, e eles não conseguiram revelar o sonho para o rei. O rei está furioso e mandou que matássemos todos os sábios de Babilônia. Então nós viemos aqui porque você é considerado o mais sábio de Babilônia. Você então deve morrer. Então Daniel pediu para Arioque que deixasse ele conversar com o rei, porque ele iria interpretar o sonho para o rei. No versículo 16 diz: Foi Daniel ter com o rei e lhe pediu que designasse um tempo, e ele revelaria ao rei a interpretação. Então o rei concedeu esse tempo a Daniel. Daniel foi para casa, versículo 17 e 18, diz assim: Então Daniel foi para casa e fez saber o caso a Ananias, Misael e Azarias, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e os seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios da Babilônia. Aqui fica uma lição para todos nós. No momento de maior aflição na vida de Daniel e desses jovens, aonde que eles vão se refugiar em busca de socorro? Eles buscam a presença do Deus verdadeiro. Eles vão se colocar em oração, clamando a Deus para não serem mortos. Agora, quando nós passamos por dificuldades em nossa vida, quando nós enfrentamos lutas, tribulações, problemas, aonde que nós estamos nos refugiando? Em quem nós estamos buscando ajuda? Fica aqui um exemplo para todos nós. No momento de maior aflição, eles buscaram a presença de Deus, porque eles sabiam que a nossa salvação está nas mãos do nosso Deus. E Deus, mais uma vez, ele honrou o compromisso com o seu povo. No capítulo 2, versículo 19, diz assim: Então foi revelado o mistério a Daniel, numa visão de noite. Daniel bendisse o Deus do céu. Deus revelou para Daniel. Deus não deixaria seu povo passar por essa situação. Era um propósito de Deus tudo isso. Nós vamos aprender na sequência. Então, do versículo 20 até o versículo 23, nós temos uma oração feita por Daniel, agradecendo a Deus pelo livramento, agradecendo a Deus pela revelação do sonho. E no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor: Por isso foi Daniel ter com Arioque, ao qual o rei tinha constituído para exterminar os sábios da Babilônia. Entrou e lhe disse: Não mates os sábios da Babilônia, introduze-me na presença do rei, e revelarei ao rei a interpretação. Versículo 25. Então Arioque depressa introduziu Daniel na presença do rei e lhe disse: Achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual revelará ao rei a interpretação. Então Daniel foi até o capitão da guarda Arioque e disse: Não mate os sábios, me leve na presença do rei que eu vou dar a interpretação. E Arioque, sabendo do que estava acontecendo, depressa colocou Daniel na presença do rei. Versículo 26. Daniel capítulo 2, versículo 26. Olha o que o rei diz a Daniel. Respondeu o rei e disse a Daniel, cujo nome era Beltesazar: Podes tu fazer-me saber o que vi no sonho e a sua interpretação? Agora, interessante é que, imagina, o maior monarca da época,
olhando para um jovem escravo e fazendo essa pergunta. Você consegue perceber nas palavras aqui um tom de arrogância, um tom também de desconfiança? Será que você pode mesmo? Você não sabe que se você não fizer isso, o decreto de morte está decretado sobre você e todos os sábios? Então Daniel, ele nos dá mais um exemplo. Dessa vez ele nos dá um exemplo de humildade. Por que humildade? Porque Daniel, ele já tinha o conteúdo da revelação. Lá no versículo 19 diz que Deus deu a revelação através de um sonho para Daniel. Só que Daniel, ele é muito humilde. E olha a resposta que ele dá para esse rei. A partir do versículo 27. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar na presença do rei. Mas há um Deus no céu, o qual revela os mistérios, pois fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser, presta atenção agora, nos últimos dias. O teu sonho e as visões da tua cabeça, quando estavas no teu leito, são estas. Estando tu, ó rei, no teu leito, surgiram-te pensamentos do que há de ser depois disto. Aquele, pois, que revela os mistérios, te revelou o que há de ser. E a mim me foi revelado esse mistério, não porque haja em mim mais sabedoria do que em todos os viventes, mas para que a interpretação se fizesse saber ao rei, e para que entendesses as cogitações da tua mente. Você percebe aqui a simplicidade e a humildade de Daniel? Ele diz para Nabucodonosor assim: rei, o que você está pedindo, não existe um único homem sobre a terra que possa revelar para você. Mas eu quero te falar uma coisa, rei. Existe um Deus verdadeiro, o Deus do céu. E esse Deus, ele pode te revelar, porque ele tem autoridade sobre todas as coisas. Isso foi revelado para mim, não porque eu seja melhor do que qualquer outro vivente, mas porque o Deus do céu, ele quis te revelar o que vai acontecer, rei, no fim dos tempos. Sabe o que isso significa? Isso significa que o conteúdo do sonho do rei, a revelação desse sonho, ela estava projetada não apenas para os dias de Nabucodonosor, mas para o fim da história desse mundo, para o fim dos tempos. É isso que a profecia está dizendo. E nós vamos entender melhor a partir desse momento. Logo mais nós vamos entender melhor sobre o conteúdo do sonho de Nabucodonosor. Versículo 31. Aqui vai a revelação agora. Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande estátua. Esta, que era imensa e de extraordinário esplendor, estava em pé diante de ti, e a sua aparência era terrível. E eu acredito que quando Daniel disse para o rei, rei, você estava olhando lá no seu leito, você estava dormindo, mas no seu sonho você estava olhando, e você viu diante de você uma grande estátua. E eu imagino Nabucodonosor abrindo um olhão assim para o lado de Daniel e dizendo assim, é verdade, Daniel, agora eu me lembro, eu sonhei com uma estátua. Daniel diz, sim, rei, e essa estátua ela tinha uma aparência terrível. Por quê? A cabeça era de ouro fino, o peito e os braços eram de prata, o ventre e os quadris eram de bronze, as pernas eram de ferro e os pés eram em parte ferro e em parte barro. E Nabucodonosor disse, exatamente, Daniel, agora eu me lembro, eu sonhei foi com uma estátua. Daniel continua dizendo, versículo 34 e 35. Quando estavas olhando, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos e feriu a estátua nos pés de ferro e de barro e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata e o ouro.
os quais se fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e deles não se viram mais vestígios. Mas a pedra que feriu a estátua nos pés se tornou em grande montanha e encheu toda a terra. Bom, agora nós sabemos, né? O que o rei havia sonhado? Com o que ele havia sonhado? O rei havia sonhado com uma grande estátua. E a aparência dessa estátua era terrível. Por quê? Ela era diferente de tudo que a gente possa imaginar. Ela tinha 4 metais. A cabeça da estátua era de ouro, o peito e os braços eram de prata, o quadril era de bronze, as pernas eram de ferro, os pés eram em parte ferro e em parte barro. E aí Daniel diz assim: enquanto você estava olhando para a estátua, rei, uma pedra foi lançada do céu, uma pedra foi cortada sem o auxílio de mãos. E essa pedra atingiu a estátua nos pés. E quando ela atinge a estátua nos pés, ela esmiuça tudo, ela destrói tudo. Destrói o ferro, o cobre, a prata e o ouro. Tudo isso foi destruído, rei. Mas a pedra que atingiu a estátua nos pés, essa pedra se tornou uma grande montanha e ela encheu toda a terra. Esse foi o sonho de Nabucodonosor. Agora, no versículo 36, diz assim: este é o sonho, e também a sua interpretação diremos ao rei. E o que mais interessa para nós agora não é o sonho, porque o sonho nós já sabemos, mas sim o que esse sonho significa, o que nós podemos aprender com o conteúdo desse sonho. E é agora que Daniel vai dar a revelação completa, né? Porque agora ele vai explicar o conteúdo do sonho. Então, Daniel capítulo 2, versículos 37 e 38, diz assim a palavra do Senhor. Agora começa a explicação, né? Tu, ó rei, rei de reis, a quem o Deus do céu conferiu o reino, o poder, a força e a glória, a cujas mãos foram entregues os filhos dos homens, onde quer que eles habitem, e os animais do campo e as aves do céu, para que dominasse sobre todos eles. Tu és a cabeça de ouro. Consegue entender? Rei, tu és a cabeça de ouro. Agora tem um detalhe, rei. Versículo 39 e 40. Depois de ti se levantará outro reino, inferior ao teu, e um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. O quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. O que Daniel disse para o rei? Rei, você sonhou com uma estátua. A estátua tinha 4 metais. Agora, rei, você é rei de reis. Para você, o Deus do céu deu o poder, a força, a glória. Você domina sobre homens, sobre animais, sobre as aves do céu. Toda autoridade te foi dada, rei. Você é a cabeça de ouro. E o que nós aprendemos com isso? Que cada metal da estátua equivale a um império que dominaria sobre a terra. Na revelação do sonho, Daniel diz que o rei Nabucodonosor, que estava à frente do Império Babilônico, esse rei, ele era representado naquela cabeça de ouro. Tu és a cabeça, rei. Agora tem um detalhe. Depois de ti, depois de você, se levantará outro reino. Então nós percebemos aqui que cada metal da estátua estava representando um império que dominaria sobre a terra, a começar por Babilônia. E Babilônia vai reinar do ano 605 a.C. até o ano 539, porque é no ano 605 que Babilônia se estabelece, né, como um império a nível global. Assim, quando a gente fala a nível mundial, claro que nós temos que entender que ele reinava sobre todas as nações daquela época, né? Mas Babilônia foi sim um império mundial, muito poderoso.
e ela vai reinar do ano 605 até o ano 539. Ninguém jamais imaginaria, naquela época, que Babilônia cairia. Agora imagina a coragem de Daniel chegar na presença daquele rei e dizer para ele assim: rei, você é poderoso, você domina sobre todas as coisas, mas tem uma coisa, rei, o seu império vai cair, porque o Deus do céu me revelou que depois de ti se levantará um segundo reino. Agora a pergunta que fica é: qual é o segundo reino da profecia? Então eu convido você a abrir a sua Bíblia em Daniel capítulo 5, a partir do versículo 25 até o 28. Daniel 5, do 25 ao 28. Nós temos a resposta para essa pergunta. Qual foi o segundo império que a estátua estava apresentando? Bom, no capítulo 5 de Daniel, nós temos a queda do Império Babilônico. Esse episódio ele foi registrado aqui no capítulo 5. No capítulo 5, o capítulo narra a história de Beltesazar. Beltesazar, ele era neto de Nabucodonosor. E no dia 13 de outubro do ano 539 a.C., ele deu uma grande festa lá em Babilônia. Depois você lê o capítulo 5 completo, aí você vai entender. Ele deu uma grande festa, e essa festa foi para 1000 dos seus generais, os seus grandes, né? Essa festa, ela estava regada de bebida alcoólica e prostituição. Uma verdadeira orgia. E quando todos já estavam bêbados, completamente embriagados, o rei Belsazar deu uma ordem para os seus servos. Olha, vão lá no templo de Marduk e peguem os jarros sagrados que Nabucodonosor trouxe dos judeus. Porque agora eu quero beber vinho, mas é no jarro dos judeus. E eles foram e trouxeram os jarros. Só que diz a Bíblia que na hora que Belsazar colocou o vinho nos copos e eles começaram a tomar, naquele momento apareceu na parede uma mão, e essa mão começou a fazer uma inscrição na parede. 4 palavras foram escritas ali. Diz a Bíblia que o rei, mesmo estando embriagado, ele tremia tanto de medo que os seus joelhos batiam um no outro, de tanto que ele estava com medo. E ninguém conseguiu interpretar aquela inscrição que estava na parede. Então o rei novamente mandou chamar Daniel. A mãe do rei disse para o rei assim: rei, nos dias do teu pai, né, o ancestral, o avô Nabucodonosor, tinha um homem aqui, um jovem, que ele conseguia interpretar sonhos. E ele está aí, o nome dele é Daniel. Então o rei mandou chamar Daniel. Agora, o tempo já havia se passado e Daniel já tinha cerca de 88 anos de idade. Imagina, Nabucodonosor já tinha morrido, Nabonido, que era filho de Nabucodonosor, estava em uma viagem, e quem estava no trono de Babilônia agora era Belsazar, neto de Nabucodonosor. O tempo já havia passado e Daniel já era um homem bem velhinho. Agora imagina comigo, aquele velhinho entrando na presença do rei novamente e dizendo assim: rei, você não aprendeu nada com a história do seu avô Nabucodonosor? Você não se lembra de o que Deus fez com Nabucodonosor no capítulo 4? Capítulo 4 de Daniel apresenta essa história. Você não se lembra o que Deus fez com seu avô? Você não se lembra como que Nabucodonosor ficou como um animal, comendo com os bichos durante 7 anos? E mesmo sabendo de tudo isso, você não se converteu a Deus? E você ainda blasfema o nome de Deus tomando vinho nos jarros sagrados que estavam lá em Jerusalém? Pois bem, rei, você extrapolou o cálice da paciência divina. Aí Daniel vai dizer para o rei assim, lá no versículo 25 em diante: esta, pois, é a escritura que se traçou. Mene, mene, tekel, parsim. E esta é a interpretação daquilo. Mene, contou Deus o teu reino e deu cabo dele. Tekel, pesado fostes na balança e achado em falta. Pérez, dividido foi o teu reino e foi dado aos medos
e aos persas. Você consegue entender aqui agora qual seria o segundo reino a dominar sobre a terra? A palavra de Deus está nos dizendo que foi o Império Medo-Persa. E no versículo adiante, né? No versículo 30 e 31, diz assim: naquela mesma noite, na noite que Daniel revelou o conteúdo da Escritura para Belsazar, naquela mesma noite foi morto Belsazar, rei dos caldeus, e Dario, o Medo, com cerca de 62 anos de idade, apoderou-se do reino. Então Dario, que era o Medo, ele começa a reinar sobre Babilônia. Quando? Isso aconteceu no dia 13 de outubro do ano 539 a.C. A queda de Babilônia foi seguida por uma sequência de batalhas. Talvez a batalha mais conhecida foi a Batalha de Ops, né? Essa batalha foi registrada por Heródoto, pai da história, e por tantos outros. Então, nessa batalha, cai o Império Babilônico. Quem se assenta no trono? A Medo-Pérsia. E o que era a Medo-Pérsia? A Medo-Pérsia foi uma fusão entre dois impérios, o Império Persa e o Império Medo, né? O Império lá da Média. Ciro era rei dos persas e Dario era rei dos medos. Dario era tio de Ciro. Os dois se uniram para poder destruir o Império Babilônico. Então Dario ele vai reinar cerca de 2 anos sobre Babilônia. Depois Ciro ele assume o trono. E Ciro é o nome do libertador. Se você olhar lá em Isaías capítulo 45, lá é dito que Ciro seria o pastor, aquele que libertaria as ovelhas. Agora, um detalhe interessante é que quando Isaías escreve essa revelação, ele escreveu 150 anos antes do nascimento de Ciro. Então, o povo de Deus já tinha essa informação a respeito do nome do libertador. Então, no dia 13 de outubro do ano 539 a.C., caiu o Império Babilônico. E quem é que se assenta no poder? Quem é que aparece no cenário mundial? O Império Medo-Persa. Então, Babilônia reinou do ano 605 a.C. até o ano 539 a.C. Quando cai Babilônia, quem se levanta é a Medo-Pérsia. E a Medo-Pérsia vai reinar do ano 539 a.C. até o ano 331. Agora, você se lembra que lá, na revelação do sonho, Daniel disse assim: depois de ti se levantará um segundo reino, inferior ao teu, e um terceiro reino que terá poder sobre toda a terra. Então, qual seria esse terceiro reino? Abra sua Bíblia aí no livro de Daniel, capítulo 8. O capítulo 8 vai nos mostrar qual seria o terceiro império, representado pela estátua de Nabucodonosor. Daniel, capítulo 8, versículo 20 e 22. Aquele carneiro com 2 chifres que viste são os reis da Média e da Pérsia. Mas o bode peludo é o rei da Grécia. O chifre grande entre os olhos é o primeiro rei. O ter sido quebrado, levantando-se 4 em lugar dele, significa que 4 se levantarão deste povo. 4 reinos se levantarão deste povo, mas não com a força igual a que ele tinha. Capítulo 8 de Daniel, Daniel tem uma visão a respeito de um carneiro e um bode. Esse carneiro com os 2 chifres, aqui no versículo 20, diz que o carneiro com 2 chifres representa o Império Medo-Persa. Só que o bode peludo representa o Império da Grécia. E esse bode tinha um chifre grande na testa. Esse chifre grande representa o seu primeiro rei. Quem foi o primeiro rei que tornou a Grécia uma potência? Alexandre o Grande. Os livros de história narram essa história, né? Alexandre o Grande foi quem deu o poder assim para a ascensão da Grécia. Agora, Alexandre ele morreu muito jovem. E a profecia dizia assim:
esse primeiro chifre será quebrado. E em lugar dele vai se levantar quatro chifres menores. Esses 4 chifres representam que 4 reinos se levantarão desse povo. Quando morre Alexandre o Grande, o Império da Grécia, o Império Greco-Macedônio, ele foi dividido entre 4 generais de Alexandre. Quem eram os generais? Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu. Então a palavra de Deus estava narrando aqui acontecimentos históricos. Aquela estátua que Nabucodonosor sonhou, ela representava períodos da história do mundo. E esses períodos eram representados através dos impérios. A cabeça de ouro era Nabucodonosor, o peito e os braços de prata representavam a Medo-Pérsia, e o quadril, o ventre e o quadril de bronze representavam o terceiro império. É tanto que lá diz assim: se levantará um terceiro império, um terceiro reino de bronze, o qual terá domínio sobre toda a terra. Então, esse terceiro reino, ele se aplica à Grécia. A Grécia, ela invadiu a Medo-Pérsia, Teve uma grande batalha ali. Essa batalha era chamada de a Batalha de Galgamela. E nessa batalha, a Grécia dominou a Medo-Pérsia. E aí se levanta a Grécia no cenário mundial. A Medo-Pérsia, ela vai reinar do ano 539, que foi quando caiu Babilônia, até o ano 331. No ano 331, na Batalha de Galgamela, quem assume a hegemonia mundial é a Grécia, sob o comando de Alexandre o Grande. E quando morre Alexandre, o reino é dividido para os seus 4 generais. Agora aqui começa as curiosidades. Você já conseguiu perceber que essa revelação foi dada para Daniel antes que tudo isso acontecesse? Quando Daniel se coloca na presença do rei e fala assim: rei, você é a cabeça de ouro. Depois de você se levantará um segundo império, a Medo-Pérsia. Depois um terceiro império, a Grécia. Quem estava no comando naquela época era a Babilônia. E nada disso havia acontecido ainda. Mas a história secular mostra que, da maneira que Daniel disse para o rei, as coisas foram acontecendo, exatamente da forma que foi revelada. Mas agora, se nós chegamos aqui até o terceiro império, a questão é: e qual é o quarto império, representado pelas pernas de ferro da estátua? Bem, eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 40. Daniel, capítulo 2, versículo 40, diz assim a palavra do Senhor: o quarto reino será forte como o ferro, pois o ferro a tudo quebra e esmiuça. Como o ferro quebra todas as coisas, assim ele fará em pedaços e esmiuçará. Qual será esse quarto império, que seria forte como o ferro? Lá no livro de Mateus, capítulo 2, tem essa resposta. Mateus, capítulo 2, versículo 16, diz assim: vendo-se iludido pelos magos, enfureceu-se Herodes o Grande e mandou matar todos os meninos de Belém e de todos os seus arredores, de 2 anos para baixo, conforme o tempo do qual com precisão se informara dos magos. O quarto império que dominaria sobre a terra, a partir de Babilônia, é o Império Romano. A Grécia, ela reinou do ano 331 a.C. até o ano 168 a.C. Então, Roma, na Batalha de Pídima, Roma vai e invade o território da Grécia. E nesse momento, Roma, ela domina, ela destrói a Grécia e passa a dominar. Então, Roma assume o trono no ano 168 a.C. E Roma vai reinar até o ano 476 depois de Cristo. Roma é o império que tem o maior período de domínio. Ela começa a reinar antes de Cristo e ela só termina, Ela só cai como uma potência lá no ano 476 depois de Cristo. Então, quando Jesus nasceu, cresceu, foi crucificado,
ressuscitou. Quem estava no comando era o Império Romano. Por isso que em Mateus capítulo 2 diz que Herodes o Grande tentou matar o menino Jesus. E Herodes era rei sobre o Império Romano. Então você consegue entender aqui que até aqui já se passaram 4 impérios, né? O Império de Babilônia, a Medo-Pérsia, que é representada pelo peito, né, e pelos braços de prata. Depois a Grécia, que é representada pelo quadril de bronze da estátua. E aí o quarto império, o Império de Roma, ele é representado pelas pernas de ferro da estátua. Roma vai reinar do ano 168 a.C. até o ano 476 depois de Cristo. Agora a pergunta é: se Roma é o quarto império, então qual seria o próximo império? Qual seria o próximo império a governar depois de Roma? Lá no livro de Daniel, capítulo 2, versículo 41, diz assim: quanto ao que viste dos pés e dos artelhos, esses artelhos aqui eles podem ser traduzidos também, de acordo com a tradução bíblica, como dedos. Então Daniel estava dizendo para o rei assim: rei, quanto ao que você viu dos pés e dos dedos, em parte de barro, de oleiro, e em parte de ferro, será esse um reino dividido. Contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste que o ferro misturado com barro de lodo. Então, o que aconteceria com o quarto império? De acordo com a profecia de Daniel, o quarto império seria um reino dividido. Por quê? Porque nos pés haviam 10 dedos, 10 artelhos, e de acordo com esses dedos, o reino seria dividido. Agora, quando vamos para a história, de acordo com Edward Gibbon, né, 10 tribos bárbaras minaram o Império Romano. Você acha que isso é coincidência? 10 tribos bárbaras minaram o Império Romano desde os anos 351 depois de Cristo até o ano 476, que foi quando caiu definitivamente o Império Babilônico. Quem eram essas tribos? Os álamos, os francos, os burgundos, os vândalos, os suevos, os visigodos, os saxões, os ostrogodos, os lombardos e os érolos. Interessante é que essas tribos, elas formaram países. Eram 10 tribos, 3 tribos foram extintas, mas as outras tribos, elas deram origem ao que nós conhecemos como sendo a Europa dos nossos dias. Cada tribo formou um país. Os álamos, a Alemanha, os francos, a França, os burgundos, a Suíça, os vândalos, esses foram extintos. Os suevos formaram Portugal, os visigodos formaram a Espanha, os saxões formaram a Inglaterra, os ostrogodos foram extintos. Os ostrogodos, eles foram extintos no ano 538 depois de Cristo. Guarda essa informação, porque futuramente nos outros estudos você vai precisar dela. Os ostrogodos, eles foram extintos no ano 538 depois de Cristo. Essa data é importante para você entender uma outra profecia que nós estudaremos mais adiante. Os lombardos, eles formaram a Itália e os érolos foram extintos. Mas você percebe que depois de Roma, não surgiu mais no cenário mundial um próximo império a nível mundial. Por quê? Porque a profecia dizia que o quarto império seria um reino, um império dividido. Agora eu fico admirado com a precisão da revelação de Deus. Deus disse para Daniel assim: Daniel, vá lá e diga para o rei: Rei, você é a cabeça de ouro. Depois de você vai se levantar um outro império. Esse império é representado no peito e nos braços de prata. Aí a palavra de Deus vem e diz, a Medo-Pérsia. Se levantará um terceiro reino de bronze. Ele terá domínio sobre toda a terra. Aí a palavra de Deus vem e diz, a Grécia. O primeiro rei será morto. 4 se levantarão em seu lugar. Cassandro, Lisímaco, Seleuco e Ptolomeu.
Aí a palavra de Deus vem e diz assim: terá também um quarto reino, de ferro. Aí surge Roma no cenário mundial. Roma dos Césares, a potência do ferro, né? A esmagadora Roma. Aí Roma cai. Em lugar de Roma, aparecem 10 tribos e essas tribos minam Roma na sua base. Agora, Daniel deu essa revelação para o rei cerca de 1000 anos antes que essas tribos surgissem para minar Roma. Você acha que por acaso essas tribos surgiram? Tudo era cumprimento da profecia dada por Deus. O sonho de Nabucodonosor estava narrando a história das nações, como eu mencionei no começo do estudo. Então, se nós olharmos para a estátua hoje, olhando, né, num panorama histórico, em qual momento da história nós estamos vivendo? Nós estamos na época dos pés da estátua, ou seja, nós vivemos na época do Império Europeu, da Europa que nós conhecemos hoje. Agora, a Babilônia ficou no passado, Medo-Pérsia ficou no passado, a Grécia está no passado, Roma também está no passado. Hoje nós vivemos no último período da história desse mundo. Agora, diz a Bíblia que nesse momento da história viria uma pedra do céu e atingiria a estátua onde? Nos pés. Olha o que diz a palavra de Deus. Daniel capítulo 2, versículo 44 e 45. Mas nos dias destes reis, quais reis? A Europa que nós conhecemos. Nós já estamos chegando aqui nos pés da estátua. Diz assim: mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo. Esmiuçará e consumirá todos os reinos, mas ele mesmo subsistirá para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra, sem o auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser futuramente. Certo é o sonho e fiel é a sua interpretação. Daniel finaliza aqui a revelação para o rei Nabucodonosor. Rei, você é a cabeça de ouro, mas depois de você se levantarão outros impérios. Um segundo império, um terceiro império, um quarto império. Esse quarto império, rei, será um reino dividido. Lembra que você viu os dedos? Então, a mesma quantidade de dedos será a mesma quantidade de tribos que irá invadir esse império. Ele será dividido. Quando ele for dividido, essas tribos formarão reinos. E nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que jamais será destruído. Esse reino que será levantado pelo Deus do céu será um reino eterno. De qual reino você acha que a profecia está falando? Qual será o reino que será estabelecido por Deus e ele será um reino eterno? A profecia diz assim: você se lembra, rei, que veio uma pedra do céu e atingiu a estátua nos pés? Agora a pergunta é para você que está assistindo a esse estudo. O que será que essa pedra representa? Quem será que é essa pedra? No livro de Efésios, capítulo 2, versículos 19 e 20, diz assim a palavra do Senhor. Assim, já não sois mais estrangeiros e peregrinos, mas concidadãos dos santos e sois da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, sendo ele mesmo, Cristo Jesus, a pedra angular. Você percebe que Jesus é apresentado na Bíblia como sendo a pedra? Jesus é a principal pedra da esquina,
a pedra que os construtores rejeitaram, a pedra angular. No livro de 1 Coríntios também vai falar sobre isso. 1 Coríntios, no capítulo 10, versículos 3 e 4, diz assim: todos eles comeram de um só manjar espiritual e beberam da mesma fonte espiritual, porque bebiam de uma pedra espiritual que os seguia. E a pedra era quem? E a pedra era Cristo. O que a palavra de Deus está nos dizendo nesse momento? Que aquele sonho de Nabucodonosor, ele estava revelando a história das nações até a volta do Senhor Jesus. Daniel disse assim: Rei, tu és a cabeça de ouro, rei. Agora, depois de ti se levantará um segundo império. Se levantará também um terceiro império, de bronze, terá domínio sobre toda a terra. Se levantará, rei, um quarto império. Esse quarto império ele vai ser dividido entre 10 reinos. Aí surgem as 10 tribos bárbaras. Essas tribos minam o Império Romano e formam o que nós conhecemos como a Europa de hoje. Nos nossos dias, quem está aí? A Europa. Alemanha, Inglaterra, Portugal, Suíça. A Europa está aí. Então nós vivemos no período dos pés da estátua. Agora a profecia diz assim: nesse momento da história, nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que será eterno. Lembra, rei, que veio uma pedra do céu e atingiu a estátua nos pés? Pois bem, hoje nós temos essa informação. A pedra é Cristo. Talvez você já tenha ouvido falar sobre a volta do Senhor Jesus. Jesus, ele prometeu na sua palavra que ele voltaria a essa terra para buscar os salvos. E talvez até hoje, até esse momento da história, você não acreditasse completamente nessa promessa feita por Jesus. Lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículos 1 até o versículo 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Pois vou preparar um lugar. E quando preparar o lugar, eu voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. E está chegando esse dia. Nós estamos vivendo no último período da história desse mundo de pecados. Todos os acontecimentos preditos na revelação, todos eles estão aí, comprovados à luz da história. É só você pesquisar na história que você vai perceber que todo o conteúdo do capítulo 2 de Daniel está aí, expresso na história. Babilônia reinou do ano 605 ao ano 539, aí se levanta a Medo-Pérsia. A Medo-Pérsia reinou do ano 539 ao ano 331 a.C., aí se levanta a Grécia. A Grécia reina do ano 331 ao ano 168 a.C., aí se levanta Roma. Roma reina do ano 168 ao ano 476, aí Roma é minada, é dividida entre 10 tribos. E aí vem a profecia e diz assim: nesse momento da história, o Deus do céu vai levantar um reino eterno. E você ainda duvida das promessas de Jesus? Eu quero fazer um apelo ao seu coração nesse momento. É hora de você entender que a palavra de Deus é algo sério e muito importante para todos nós. Todo o conteúdo da Bíblia foi deixado para nos ensinar a vontade de Deus e nos preparar para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Eu espero em Deus que esse estudo ajude você a ter mais credibilidade e a você crer mais na palavra de Deus, aceitar o seu conteúdo. Então que você possa realmente abrir o seu coração a Jesus e se aproximar mais dele. Esse é o meu desejo e é por isso que nós estamos trabalhando para levar essas informações até você. Nós estamos vivendo o último período da história desse mundo de pecados.
É uma verdade que nós não temos a data da volta do Senhor Jesus. Porque lá em Mateus capítulo 24, versículo 36, lá diz que o dia não foi revelado. Mas nós não somos pegos de surpresa, porque nós podemos estudar a palavra de Deus à luz da história e entender que nós já estamos vivendo os últimos dias da história desse mundo. Que Deus abençoe a sua vida e que esse estudo sirva para te aproximar mais de Deus e se preparar para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Eu convido você a orar comigo neste momento. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nós queremos agradecer ao Senhor pelo seu amor, pela sua misericórdia e pelo seu cuidado sobre todos nós. Agradecemos também, Senhor, porque o Senhor, pela sua misericórdia, decidiu colocar na sua palavra essa revelação, nos mostrando, Senhor, os reinos, os impérios que dominariam sobre a terra e nos ajudando a se preparar para o grande dia da volta do Senhor Jesus. Trabalha, Senhor, em nossos corações. Nos dá sabedoria para entender a Tua palavra, para colocá-la em prática também em nossas vidas, para que possamos viver de maneira plena e feliz até o grande dia da volta do Senhor Jesus. Abençoa, Senhor, cada um que está acompanhando essa série de estudos. Abençoa, Senhor, cada um que essa mensagem vai chegar até ele e faça com que essa mensagem possa entrar em seus corações, fazendo com que eles entendam o momento da história em que nós estamos vivendo. São bênçãos que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em nome e por amor do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja Deus por essa revelação. Te vejo no próximo estudo e até lá, graça e paz do Senhor Jesus.